Malaquias capítulo 4. Hoje, como todos sabem, é o Dia dos Pais, chamado Dia dos Pais. Embora todo dia seja Dia dos Pais, todo dia seja dia de pais, a tarefa dos pais, mas hoje é um dia separado, dedicado aos pais, e nós vamos também, no final, orar pelos pais. Mas eu gostaria de compartilhar com você hoje alguns textos da Palavra de Deus, e especialmente esse livro, o texto do livro de Malaquias, capítulo 4, versículo... Vamos ler o último versículo. Vamos ficar todos de pé, por gentileza, enquanto lemos esse texto. E depois nós vamos ler ainda Lucas, capítulo 1, versículo 17. Depois vamos ler Lucas, capítulo 1, versículo 17. Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos ler juntos esse texto? Todos lendo no telão, que a gente lê na mesma versão? E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Lucas capítulo 1, versículo 17. Nós vamos ler agora. Lucas capítulo 1, versículo 17. Estamos falando agora, a Bíblia está se referindo a João Batista, o anúncio do seu nascimento. E diz assim, versículo 17: E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Vamos dizer juntos mais uma vez? Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para si um povo preparado. Que o Senhor aplique essa leitura ao nosso coração. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Santo Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. E mais uma vez, Senhor, nós sabemos, cremos que o Senhor está aqui presente nessa noite. Tua Palavra diz que o Senhor está onde houver 2 ou 3 reunidos em Teu nome. E nós estamos aqui realmente, de fato, reunidos em Teu nome. Por isso sabemos que vai acontecer alguma coisa sobrenatural. A todos aqueles que estendem a mão, que abrem o coração e que creem na Tua Palavra, Senhor, vão sair daqui abençoados. Também, Senhor, pedimos que Teu Espírito Santo comunique ao nosso coração agora, Senhor, aquilo que Tu desejas falar ao nosso coração, especialmente nesse Dia dos Pais. Nós oramos, Senhor, para que Tu nos dês uma revelação de quem somos em Deus e do coração do Pai Celestial, que tem um coração tão cheio de amor para com todos os seus filhos. Que esse lugar, Senhor, seja inundado da Tua presença. Que esse lugar, Senhor, seja completamente cheio da Tua bênção. Que o Senhor venha agora repreender todo espírito contrário. E que haja paz nesse lugar. Que haja, Senhor, sabedoria nesse lugar. Que o espírito de conselho, o espírito de conhecimento, espírito de revelação, Espírito do Senhor, pare sobre esse lugar e encha os nossos corações da Tua sabedoria. Em nome de Jesus nós pedimos. Todos dizem amém. Pode assentar, querido. Meus irmãos, é curioso que a última palavra do Antigo Testamento seja uma palavra desse nível, maldição.
É curioso que a última frase, o último versículo do Antigo Testamento esteja falando de que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E aproximadamente 400 anos depois, que é o intervalo entre o livro de Malaquias foi escrito e os evangelhos começaram, ou pelo menos não que foram escritos, mas os acontecimentos, porque os evangelhos foram escritos um pouquinho depois que esses acontecimentos, tiveram lugar, como o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus. Mas é também curioso que isso se repita. E mais uma vez é mencionado que Jesus viria, aliás, João Batista viria inspirado no espírito e no poder de Elias, com um propósito para converter o coração dos pais aos filhos. Uns dias atrás eu estava falando sobre filhos, família, e eu lembrei, acho que até mencionei aqui, quando estávamos apresentando, acho que a Julinha, da Karen e do André. Eu me lembrei numa frase que você já deve ter ouvido algumas vezes, porque ela se tornou como se fosse uma afirmação filosófica, ou coisa parecida. É a frase que diz que toda pessoa deve na vida pelo menos plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Já ouviram isso? Bem conhecida essa. Quase que é uma frase de para-choque de caminhão. Mas é uma filosofia, é um modo de vida. E eu falava sobre essa frase, e eu dizia para aquela pessoa, olha, eu nunca vi uma frase tão fora de contexto, ou que parece bonita, mas que carrega consigo mesmo uma sutileza e uma mentira. Nada contra escrever um livro, nada contra plantar uma árvore, nada contra ter um filho, ao contrário. Essas coisas devem ser feitas. Entretanto, a sutileza do capeta está onde você coloca no mesmo nível um filho, um livro e uma planta. Sabe de onde vem isso? Tentativa dos homens de dizer que a única diferença que o homem tem, o ser humano tem para as plantas e para os animais, é que os animais são animais irracionais. E os homens, os seres humanos, são animais racionais. Isso não passa de uma mentira deslavada, porque coloca o homem, o ser humano, no mesmo nível, no mesmo patamar dos seres humanos e dos animais. E animais um dia vão morrer, vão passar, acabou, tem fôlego de vida, mas morreu, acabou. Os seres humanos não vão viver para sempre. Por isso, eu gostaria de dizer a você que é pai aqui hoje, você que vai ser pai, jovens. Quantos jovens tem aqui hoje que ainda não são pais? Levanta a mão bem alto. Olha só que maravilha. Só os homens agora. Só os homens que ainda não são pais, mas serão pais, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Ok, obrigado. Eu quero dizer a você, meu irmão, que todo homem macho deve sonhar em ser um pai. Deve desejar ser um pai. O mundo está dizendo muita coisa a respeito disso, mas eu quero declarar a você que é um privilégio ser um pai. É muito perigoso ser um pai. Não é fácil ser um pai, mas é glorioso. É um privilégio muito grande do ser humano poder gerar filhos para a eternidade. Portanto, eu quero declarar sobre você que ainda não é pai, que vai ser pai de muitos filhos. Quem vai dizer amém aí? Sonhe em ser um pai que vai marcar a vida dos seus filhos. Portanto, eu quero dar o tema da nossa mensagem de hoje de as marcas de um pai convertido aos seus filhos. Diga comigo, as marcas de um pai convertido aos filhos.
Eu creio, irmãos, firmemente que o Pai que sonhamos ter, o Pai que sonhamos ser, os filhos que sonhamos ter, eles existem. Diga comigo, o Pai que eu sonho ter, todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3. O Pai que eu desejo ser, o Pai que eu desejo ter, e os filhos que eu desejo ter, existem. Agora todo mundo vai falar agora comigo. Eu falo, você fala depois. O Pai que eu desejo ser, o Pai que eu desejo ter, e os filhos que eu desejo ter, eles existem. Eles existem em Deus. O mundo está dizendo que é um negócio complicado ter filho, ser pai, ser mãe. O mundo está dizendo, o mundo está trabalhando, irmãos, desesperadamente para desacreditar a família. Aliás, tem escolas e tem secretarias de educação de municípios e estados no Brasil que estão impondo a sua agenda, inclusive tentando desconstruir a família no nível dos dias comemorativos. Por exemplo, hoje, Dia dos Pais, tem escolas que não estão mais comemorando o Dia dos Pais. Estão comemorando agora o Dia dos Cuidadores. Por quê? Olha o argumento mais estúpido do que esse. Porque tem filhos que não têm pais. E seria muito traumático para eles comemorar o Dia dos Pais sem que eles tenham pais. Pais eles têm. Pode ser que não tenham pais responsáveis, sejam pais sem vergonha que foram embora e deixaram eles para trás. Mas pais todos eles têm. Sim ou não? Quem concorda comigo? Portanto, nós queremos declarar nessa noite, queridos, que nós abençoamos a família, porque a família é uma ideia de Deus. A família existe com um propósito. Qual é o propósito da família? A família existe para colaborar com o propósito de Deus. E qual é o propósito eterno de Deus? É ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Qual é o propósito eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos dizer outra vez? Ter uma família. Tem algumas pessoas que ainda não disseram, vou dar a chance de você dizer agora. Profetize isso. Diga, o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É por isso que nós profetizamos e declaramos que essa igreja, a Igreja Mir, é uma casa de paternidade. É uma casa onde filhos são bem-vindos. Quem vai dizer amém? Filhos aqui não têm preço. Filhos aqui têm valor imensurável, inestimável. Impossível se definir o valor de um filho, porque ele não tem preço, ele tem muito valor. Estava vendo aqui o Lucas, né? Lucas aqui, filho do Rodrigo, pequenininho aqui, sentado, olhando a banda tocar, assim, não tirava os olhos, né? Aquela coisinha mais linda do mundo. Eu estava pensando, Rodrigo, você quer vender o Lucas? Quanto você vende ele? Tem preço? Tem coisas na vida, irmãos, que não tem preço. Tem valor, mas não tem preço. Não tem dinheiro no mundo que pague a vida do Lucas. A Bíblia diz que o mundo inteiro não vale a alma dele. Nem a sua, nem a minha, porque nós valemos muito mais do que qualquer moeda nesse mundo. Somos uma casa de paternidade para dar bem-vindo aos filhos. Para dizer que eles são bem-vindos, para dizer que eles são uma bênção. Nós queremos declarar que nessa casa nós teremos pais cujo coração está convertido aos filhos e cujos filhos estão convertidos aos pais. Quem profetiza isso comigo, diga amém. Um pai convertido vai marcar a vida dos seus filhos. Um pai convertido vai marcar a vida dos seus filhos naturais e dos seus filhos espirituais. Um pai
que vai marcar a vida dos seus filhos, é um pai que entendeu que é um resultado daquilo que Deus deseja para a sua vida e para a vida da sua geração. É um reflexo da glória de Deus, e mesmo sendo falho como somos, nós desejamos ser pais que andam no temor do Senhor e que vão refletir a sua glória para os nossos filhos. Quem entendeu, diga amém. Portanto, um pai convertido aos filhos vai ter algumas marcas. Eu gostaria de compartilhar com você algumas marcas nessa noite. A primeira marca é que um pai cujo coração é convertido aos filhos, é um pai que tem os filhos como herança e galardão. Diga comigo, meus filhos são herança e galardão do Senhor. O que é uma herança? O que é um galardão? Uma herança é uma dádiva. Ninguém merece uma herança. Herança os pais deixam para os filhos. O que você fez para herdar o que você herdou do seu pai? Nada. Ele simplesmente deixou para você, ou vai te dar um dia, você vai ser dono da herança que ele deixou. Estou falando de herança material. Portanto, herança é algo que você recebe, galardão é uma coroa, galardão é uma recompensa por algo. E a Bíblia está dizendo em Salmo 127, versículo 3, que a herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre, o seu galardão. Irmãos, nós precisamos confrontar esse espírito do capeta dessa geração, que diz que filho é coisa ruim, que filho é coisa que dá trabalho, que filho é um negócio que é muito caro, que dá muito é um investimento que não tem retorno. Diga assim, está amarrado. Diga, filho é uma bênção. Filhos são uma bênção. Em nome de Jesus. O mundo está dizendo essas mentiras, queridos, mas é a mesma voz, esta voz que diz essas coisas, é a mesma voz que um dia disse lá no jardim para Eva: Eva, é assim que Deus disse de comer, não poderás comer de toda a árvore do jardim? A enganosa serpente já sabia que essa não era a verdade. Mas a serpente não está interessada na verdade, está interessada em enganar você. Ela sabia que não era assim. E Eva vai na onda dela. Não, é assim não. Ele disse que a gente pode comer de todas, menos daquela ali, que a árvore está no meio do jardim. Ela a gente não pode nem comer e nem tocar nela. Quando a gente começa a conversar com serpente, irmão, a gente já começa a se enrolar. Deus não disse a Eva que não devia tocar na... Só disse que não podia comer. Ela já disse, já acrescenta, não pode nem tocar. Aí vem quando você dá trela para o diabo, quando você entra na onda dele, aí ele vem com a teia de aranha para cima da gente. Diga, está amarrado. Ele diz, não é bem assim não. Porque Deus sabe, Deus não é correto com você, Deus não foi honesto com você, não é justo o que Ele está fazendo com você. Ele sabe que no dia que você comer dessa fruta, você vai ser igual a Ele, e Ele não quer que você seja igual a Ele. Ele quer que você seja assim, sem conhecimento como você é. E aí, vendo a mulher, que a fruta era boa, bonita, agradável, podia trazer conhecimento, podia dar fama, podia levar para lugares mais interessantes, tomou da fruta e comeu. Irmãos, a Bíblia diz que filhos são herança e são galardão do Senhor. A Bíblia está dizendo que eles não têm preço, eles têm valor. A palavra de Deus diz, o profeta Isaías, diz lá em Isaías 55, versículo 1, que nós podemos vir às águas e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que alguém consegue comprar uma coisa sem dinheiro, sem preço? Como é que você explica isso? Alguém sabe como? Venham todos as águas, venham. Vocês que não têm dinheiro, venham e comprem. A pergunta é, como é que se compra sem dinheiro? E não tinha cartão de crédito nessa época. Até porque cartão de crédito não é
uma alternativa. É só você adiar o pagamento, mas é dinheiro do mesmo jeito, tem que pagar. Se não pagar, o cartão vai te cobrar uma fortuna. Aliás, você precisa repreender esse capeta chamado juro do cartão de crédito. Ou você acaba com ele, ou ele acaba com você. Diga, está amarrado. Diga, vai de reto, vai para lá. Como é que se compra sem dinheiro? Que as coisas que têm preço a gente compra com dinheiro. As coisas que têm muito valor não se compra com dinheiro. As coisas que têm muito valor, Deus está dizendo, venha que eu vou te dar. Porque eu já paguei o preço para você. Um dia eu estava lendo um texto e o rapaz estava sendo questionado porque ele tinha 12 filhos. Quem aqui tem 12 filhos? Quem aqui pretende ter 12 filhos? Glória a Deus. Receba. Receba em nome de Jesus. Seu Pedro recebeu aqui. Uma descendência numerosa. 12 filhos de Jacó e se transformou numa multidão espalhada no mundo até hoje. Mas esse rapaz tinha 12 filhos biológicos, realmente, eram 12 filhos. E alguém ficou brincando com eles, né? Caçoando dele. Rapaz, você está parecendo Jacó, rapaz. Jacó foi que teve 12 filhos. Você não acha que você tem muito trabalho com esses meninos, não? Ele falou assim, olha, eu tenho 12 filhos igual ao Jacó. Agora, o que você não sabe e o que você não conhece é que eu tenho o Deus de Jacó para trazer toda a provisão para os meus 12 filhos. Me desculpem aqueles irmãos que têm medo de ter filhos, só querem ter um. É porque você não confia no Deus de Jacó para trazer provisão para a sua família. Me desculpe aqueles que não querem ter filho nenhum. Me perdoem a sinceridade, mas isso para mim é uma demonstração de egocentrismo terrível. Alguns não podem ter por alguma razão biológica, mas em nome de Jesus, você que tem alguma dificuldade biológica, eu quero profetizar na sua vida que Deus está arrumando tudo que está errado na sua vida, no seu ventre, nos lugares lá que fabrica as trompas, vai falar, me ajuda. Os ovários, os negócios lá que funcionam. O Senhor está abençoando agora, limpando, curando, sarando, em nome de Jesus. Você não vai precisar fazer cirurgia, você não vai precisar fazer inseminação artificial. Deus está curando os espermatozoides que estão se desgarrando antes da hora. Deus está abençoando, vai ser uma bênção. Quem recebe, diga glória a Deus e pega agora que é sua bênção. Filhos estão nessa categoria. Tem muito valor, mas não tem preço. Portanto, um pai convertido aos seus filhos tem os filhos como herança e como galardão, e não como um preço muito alto a ser pago. Segunda característica de um pai convertido aos seus filhos é que eles criam seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Diga comigo, criam seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais que têm o coração convertido aos filhos não são apenas reprodutores. Eles geram vida. Não são fornecedores de sêmen para bancos de sêmen. Bom, você sabe, quem já ouviu falar aqui em banco de sêmen humano? Isso está se proliferando no mundo todo. Doadores, homens vão lá nesse banco, não sei se vendem, se doam, não sei. Não pode vender? Pode? No Brasil não pode. Mas tem lugar que pode vender. Imagina o comércio desse negócio. E eles vão lá, pegam o sêmen, congelam, escrevem as características do doador. E um dia uma mulher vai lá e diz, eu quero comprar, ou o homem, sei lá quem for, vai lá e compra um, não sei como é o nome, um sêmen. Bom, escute isso.
Isso é o maior escárnio que alguém pode fazer à identidade de uma pessoa. Porque todo mundo, queridos, precisa e quer saber quem é seu pai. É uma necessidade do ser humano. Um dia, essa pessoa que foi gerada a partir de um banco de sêmen que ninguém sabe quem é, ela vai desejar saber quem é seu pai, a sua origem. Porque é uma necessidade do ser humano, saber de onde ele veio. É por isso que muitas vezes, pais que se separam muito cedo, crianças ainda, os filhos vão viver com a mãe, separam do pai, não querem mais saber, cortaram relações, não sabem o pai anda. Essa mãe se esforça, dá tudo que esse filho precisa, ela está lá, cuida. Um dia essa menina tem 14, 15, 16 anos e diz, eu quero morar com meu pai. E a mãe entra em parafuso. Mas como você faz uma coisa dessa? Ela se sente rejeitada, se sente mal. Fala, como que você pode? Sabe por quê? Porque todo mundo precisa saber e quer saber quem é seu pai. Por isso que do mesmo modo, irmãos, que nós temos necessidade de saber quem é nosso pai biológico, todos nós temos uma necessidade, há um vazio dentro de nós, clamando para perguntar, saber quem é o nosso Pai Celestial. Enquanto essa resposta não vier, enquanto essa pergunta não for respondida, ela vai ficar clamando lá dentro. Pais que querem marcar e vão marcar a vida dos seus filhos, que têm o coração convertidos a seus filhos, vão criar seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor também é circuncidar os filhos segundo o mandado do Senhor. Na antiga aliança havia a instrução da circuncisão. Em Gênesis capítulo 21, versículo 4, Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 anos de idade. Circuncidar o filho fisicamente era, no 8º dia, cortar a cabeça ou a parte do prepúcio do órgão sexual masculino. Por ordem de Deus, Deus mandou ele fazer isso como um símbolo da aliança que Deus fez com Abraão. Era um sinal exterior da aliança que Deus havia feito com ele. Essa circuncisão, como marca física, ela foi abolida no Novo Testamento. Jesus é a nossa circuncisão. Nós não precisamos mais fazer essa circuncisão física. Entretanto, nós precisamos continuar circuncidando nossos filhos com a bendita e santa palavra de Deus que se chama Jesus Cristo. Deuteronômio ainda 16, capítulo 6, versículo 6. A Bíblia diz, essas palavras, Deus falando a Moisés, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Pergunto para você, o que é que você tem pendurado, estampado nas paredes do seu quarto e da sua casa? O que é que você está em... O que você se inspira na sua casa? Seus cadernos, seus papéis aí de parede ou de descanso de tela, etc. São jogadores de futebol, artistas de TV. Um dia, algum tempo atrás, tinha uma novela chamada Rebelde, não tinha? Acabou já? Ainda tem, não? Acabou, né? Cheguei na casa de uma pessoa, o quarto da filha estava cheio de coisa do Rebelde. E aquela mãe desesperada, porque não sabia por que a filha estava tão rebelde. Eu só faltei dizer para ela, eu só quero saber uma coisa. Por que essa filha rebelde tem uma mãe tão tonta? Sem discernimento nenhum, zero. Você não precisa, né, nem orar para saber, está lá. Por que ela está inculcando na mente dessa criança, dessa filha? É o espírito da rebeldia.
Então, o que você está ensinando para os seus filhos? Um pai que tem o coração convertido a seus filhos não vai negligenciar o ensinar a palavra de Deus. E a gente ensina, irmão, não só ensinando a palavra, né? Filhos pequenos aprendendo a memorizar a palavra, mas principalmente nós ensinamos a palavra vivendo a palavra, sendo exemplo para eles. Exemplo de integridade, exemplo de honestidade com a palavra. Vivendo o que a gente prega, o que a gente fala. Nós não pregamos uma religião, nós pregamos um estilo de vida. Então, filhos precisam ver os pais que têm o coração convertido a eles, inculcar neles a palavra de Deus em todo momento, de manhã, de tarde, de noite, todo dia, todo tempo, toda hora. Porque criar os filhos também, quero ler com você, Salmo 78, versículo 1. É contar a eles os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Diz assim: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas nos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. O que você está contando para os seus filhos? São as histórias que ele ouve. É o legado que você está deixando. O que Deus fez na vida da gente precisa ser contado, querido. O que Deus fez na sua vida precisa ser contado. O coração de um filho vai ser marcado pelas histórias, por aquilo que Deus fez na vida dos seus pais. E você não vai ficar de boca calada, você vai contar para eles o poder de Deus. Você imagina, fica pensando, por que Deus permitiu que o povo de Israel passasse por todas aquelas coisas? Saíram do Egito depois de uma maratona de pragas, de confusão. O faraó disse que deixava, depois não deixava mais. E foi um negócio, uma loucura. Houve morte dos primogênitos, houve tanta coisa. Depois que eles finalmente conseguem sair, eles se deparam diante do Mar Vermelho, um mar fechado, os inimigos vêm atrás, Faraó se arrepende de novo, e eles estão agora diante de um lugar onde eles não têm para onde fugir, porque Deus não levou eles ali para matá-los, Deus levou ali para dar a eles uma vitória, Deus levou eles ali para mostrar seu poder e a maravilha, porque depois, séculos e séculos e séculos e séculos depois, todos os filhos de Israel, até hoje, eles contam um dia, nossos pais passaram pelo deserto e chegaram até um lugar onde estava o mar na frente, os inimigos atrás, as montanhas de um lado e de outro, e naquele dia o nosso Deus abriu o Mar Vermelho e nós passamos a pé enxuto. E quando a gente chegou do outro lado, eu vi, meus olhos viram, contaram aqueles primeiros pais, os inimigos vieram para nos alcançar, e quando eles chegaram no meio do mar, Deus fechou de novo o mar e eles morreram todos. Deus nos livrou com mão forte, braço estendido. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos contar essas coisas aos nossos filhos. Chega de contar história de novela, história de Trancoso, de Carochinha. Conta as histórias que Deus fez, o poder dele. Quantas histórias você tem para contar do que Deus fez na sua vida? Mas ainda criar filhos na disciplina, na demonstração do Senhor, é ter coragem para corrigi-los. Quem vai dizer amém? Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho. Diga comigo, no caminho. Tem muita gente lendo esse texto assim: ensina a criança o caminho. Existe uma diferença abissal entre ensinar o caminho e ensinar no caminho. Qual é a diferença de ensinar o caminho e no caminho? Você ensina o caminho e diz: vai por ali que ali é bom. Mas você não vai. Ensinar no caminho é você pegar pela mão, os caras, vamos por aqui, eu vou te mostrar como é que é. Você pai, você mãe, tem a responsabilidade de levar seu filho no caminho. É você andando com ele. E a Bíblia diz, pode ter certeza, se você ensinar seu filho no caminho em que ele deve andar,
quando ele for velho, não vai se desviar dele. Ensine, ensine. E depois confie que a semente é boa e vai dar fruto. Deus vai cuidar de levar seu filho pelo caminho. Provérbios 29:15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Um pai comprometido com seus filhos e sua família, que quer marcar a vida dos seus filhos para a eternidade, que tem um coração convertido a seus filhos, vai disciplinar cedo os seus filhos, vai cuidar disso cedo. A vara e a disciplina trazem sabedoria. O mundo está dizendo, não pode usar a vara nem a disciplina, não, porque vai traumatizar a criança. Mentirosos, bandidos, arautos do inferno, criando leis para roubar a autoridade dos pais. Não se renda a isso. Nenhum parlamento desse mundo vai mudar a lei de Deus. Quem tem coragem para dizer amém, diga amém. Provérbios 29:17 diz: corrija teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Você sabe por que tem tanto menino rebelde hoje? Adolescentes hoje, por todo esse país, protegidos na sua delinquência. Sabe por quê? Porque pais não corrigem mais seus filhos, não colocam eles no devido lugar, não amam. Quem corrige, ama. Quem não ama, não está nem aí. Deixa eles fazerem o que quer. Pais que querem marcar seus filhos, vão corrigir seus filhos, sim, com certeza. E por último, um pai que tem o coração convertido a seus filhos, terceiro lugar, vai deixar um legado até 1000 gerações. Diga comigo, um pai que tem o coração convertido a seus filhos, vai deixar um legado até 1000 gerações. Deuteronômio 7:9 diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem ou guardam os seus mandamentos. Você, pai, quer ter uma descendência abençoada? Quantos pais aqui querem ter uma descendência abençoada? Está aí a fórmula, não tem segredo. Daqueles que amam ao Senhor e guardam os seus mandamentos. A esses, 1000 gerações serão abençoadas pela frente. O que você quer? Ter 3 ou 4 gerações pela frente que Deus vai visitar a sua iniquidade nos seus filhos e netos? Ou você quer deixar um legado que até 1000 gerações serão abençoadas? Em nome de Jesus. Quero compartilhar com você ainda 3 textos para a gente orar. Promessa do Senhor, queridos, para os pais que têm um coração convertido a seus filhos. É a promessa de que todos os nossos filhos serão ensinados no Senhor. Quem vai dizer amém? Amém. Isaías 54:13 diz: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos. Quem recebe? Profetizo na sua vida que você vai dizer, como o profeta Isaías disse em Isaías 8:18. Ele diz: eis-me aqui com os filhos que Deus me deu, para sinais e prodígios em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Pais que têm um coração convertido aos filhos, apresentam-se diante de Deus, Ele, seus filhos e sua família, e diz: eis-nos aqui, Senhor, para sinais e maravilhas, sinais e prodígios na terra do Brasil, em João Pessoa, na Paraíba e no mundo inteiro. Quem recebe, diga amém. Isaías 61:9 ainda diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, e todos quantos virem os reconhecerão
como família bendita do Senhor. E por último, Salmo 144, versículo 12. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de um palácio. Essa é a profecia para seus filhos. Quem recebe, levanta a mão e pega. Toma posse. Diga comigo que os meus filhos, ainda na sua mocidade, serão como plantas plantadas junto a ribeiros de águas, cheias de verdor, cheios de vida. E as nossas filhas serão lindas, abençoadas, como pedras angulares, lavradas como coluna de um palácio. Você crê e recebe? Então dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus.